Bom dia a todos. Vereadores, autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui reunidos hoje neste evento em atendimento à nobre vereadora Luciana Valverde, abrindo uma discussão sobre o tema amamentar. Ninguém pode fazer por você, todos podem fazer junto com você. Alusivo ao agosto dourado, mês da amamentação. Dando início, convidamos para compor a mesa de trabalhos a vereadora Luciana Valverde, idealizadora do evento. Vereadora Tite Brasil. Em nome do Legislativo Angrense, convidamos também para fazer parte da mesa de trabalhos a palestrante do dia, doutora Cláudia Lemos. Doutora Silvia Brana Lopes, psicóloga do Instituto Fernandes Figueira. Doutora Michele Soares, representando a saúde do adolescente escolar. Senhora Ivaniza Oliveira, representando a saúde da mulher. E a doutora Sueli de Lucena, pediatra da saúde coletiva. Agradecemos e enaltecemos a presença de todas as autoridades, bem como de todas as pessoas que nos honram com sua companhia neste evento. Passo agora a palavra para a vereadora Luciana Valverde, que conduzirá o evento. Bom dia plenário, bom dia à mesa, bom dia vereadora Tite, Silvia, doutora Cláudia, aos nossos convidados. Agradeço a presença da minha assessoria que está aqui, né, as pessoas que nos assistem em suas casas. Hoje a gente está fazendo o mês alusivo, Agosto Dourado, que é o dia da amamentação. Hoje a gente inicia o mês da amamentação. A lei municipal é a 3.258 de 2014, que foi de autoria, do vereador Jorge Eduardo, meu amigo, que em 2014 viu a necessidade, junto no Instituto, quando a esposa dele passou por uns momentos lá, né, que a Adriana teve uma gravidez de risco, e ele viu a importância da amamentação, e muito me honra, porque foi um homem quem promoveu, né, a lei municipal falando sobre a amamentação. Então, quero aqui deixar registrado que amamentar é o elo mais bonito que uma mãe pode ter com um filho, né? Você cria laços, né, com o filho, que é de muita importância. Eu, quando fui mãe, né, sou mãe de uma menina de 9 anos, quando eu tive a Amanda, com 7 dias, eu não tinha leite, né? Então, era uma tristeza muito grande ver minha filha querendo o leite e eu não tinha leite. E, graças a Deus, depois de 15 dias, o leite desceu, desceu, não vou chorar, desceu, né? E foi uma satisfação pessoal muito grande. Eu amamentei até 1 ano e 4 meses, né? E vi como isso fortaleceu ainda mais a relação de mãe e filho. Então, amamentar é mais do que, né, é essencial para a criança e é um amor sem medida. Então, mãe, vamos amamentar, vamos ter satisfação de amamentar, porque é um momento muito importante na vida das crianças, né? Quero agradecer muito aqui a doutora Cláudia, né, que veio nos prestigiar, a Silvia, que veio do Rio, né, a Silvia é psicóloga, ela veio do Instituto para cá, né, as nossas amigas que tantos nos honram aqui com a presença de vocês, eu agradeço muito. Tá? E vamos dar início ao trabalho, né, vou passar para o cerimonial, que vai fazer a leitura do seu currículo. Cláudia Lemos, médica pediatra, atualmente responsável pela saúde da criança e aleitamento materno, atua no município há 24 anos. Graduada em Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e formada em 1988, tem pós-graduação em Pediatria, Pneumologia, Pediátrica, Homeopatia, entre outros. Em seu currículo profissional, já trabalhou no Hospital Maternidade de Xerém, Hospital Estadual Carlos Chagas, Amil Jacarepaguá, Grupo Hospitalar do Rio de Janeiro, Hospital de Clínicas Dr. Balbino, Hospital Maternidade Contrato de Vilhena, Hospital de Clínicas Rio Mar Barra, Unimed Angra,
Secretaria de Saúde de Angra dos Reis e atualmente é responsável pela área técnica das linhas de cuidado de saúde da criança e aleitamento de Cegonha, na Baía da Ilha Grande. Convido para se posicionar e nos presentear com a sua palestra a doutora Cláudia Lemos. Bom dia a todos. Eu quero agradecer aqui a Luciana, a Tite, toda a equipe dos vereadores que me convidaram, estão me recebendo nessa casa, num momento bem interessante do município, do país, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, né, comemorando junto com o mês do Agosto Dourado, né. Eu venho trazer hoje, eu tentei buscar a história, né, do aleitamento materno no mundo, né, que não é só no Brasil, não é só em Angra dos Reis. O slogan desse ano é "Somos juntas pela amamentação", né? E por favor, Bernardo. Alguns outros slogans foram trazidos, definidos pelo Ministério da Saúde, como "Amamentar ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer juntos com você". A Sociedade Brasileira de Pediatria, "Trabalhar juntos para o bem comum". E o IBFAM, "Proteger a amamentação, construindo alianças sem conflitos de interesse". Voltando um pouquinho na história da Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela começa em 1990, quando, no encontro da Organização Mundial de Saúde, a Unicef, gerou o documento conhecido como Declaração de Inocentes. No intuito de cumprir todas essas agendas nos países, em 1991 foi fundada a Aliança Mundial da Ação Pró-Amamentação, que é a UABA, que em 92 cria a Semana Mundial do Aleitamento Materno. E todos os anos ela traz uma temática para ser explorada em relação ao aleitamento. No Brasil, a partir de 99, o Ministério da Saúde passa a coordenar essa semana e vai fazendo as adaptações do tema para o nosso país. Por favor. O mês de agosto ele já vem sendo conhecido como mês do Agosto Dourado, né? Porque ele vai simbolizar toda a luta pelo incentivo à amamentação. E a cor dourada, o ouro, ele vai simbolizar toda a questão do padrão ouro da qualidade do leite materno. Tá? É uma cor especial, que já está percorrendo o mundo e vem associada ao laço também, tá? O lacinho simbólico, o lacinho dourado que nós estamos utilizando hoje. Durante todo o mês de agosto, a gente vai trabalhar o aleitamento materno. E de 1 a 7 de agosto, que é a semana realmente mundial, trabalhada a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Por favor. Aqui a gente traz só algumas considerações para relembrar que ninguém tem dúvida que o leite humano, o leite materno, é o alimento para os lactentes, para os nossos bebês. Também ninguém vai discutir que ele é fundamental desde a sala de parto, o bebê nasceu, ele já é levado ao seio materno, e esse aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês e estendido até 2 anos ou mais. E também ninguém se discute os benefícios, tanto fisiológicos, psicológicos, socioeconômico-culturais, da prática desse aleitamento materno. Por favor, Bernardo. A SMAN, que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela é uma estratégia bem importante, né, para a questão da mobilização social, que vai ajudar na conscientização da população, dos profissionais de saúde, dos governantes, em relação à importância do aleitamento materno nesse binômio mãe-bebê e todos os benefícios que ele traz. E também vai contribuir para o aumento dos índices de amamentação e redução das taxas de mortalidade infantil. Tá? E melhorando, consequentemente, temos crianças saudáveis, vamos ter adultos mais saudáveis.
como eu já falei, a questão da semana, comemorada de 1 a 7 de agosto, e esse ano, pela primeira vez, oficialmente, o mês Agosto Dourado, na Lei 13.435, de 12 de abril de 2017. Por favor. Bem, as atividades da Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela vai, a nível global, ela vai mostrar toda a importância da sociedade, em especial tanto os médicos e todos os outros profissionais de saúde, em relação ao trabalho conjunto, trabalhar junto para identificar o que funciona, superar os desafios, que são muitos, todos relacionados à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E a cada edição, um novo tema, uma nova temática é trazida, né, para ser trabalhado. E nesse período, por gentileza, Bernardo. Aqui agora a gente vai fazer um apanhado, eu tentei buscar, são 25 anos que nós estamos, é o 25º ano da Semana do Aleitamento Materno. Então, nós estamos no nosso Jubileu de Prata. Ela começa em 92, com a iniciativa do Hospital Amigo da Criança. Pode ir passando. A gente vai passar os temas, ano a ano, de 92 até agora, que a gente foi passando. Fazer o código funcionar, amamentar fortalece a mulher, amamentação, responsabilidade de todos, o ato ecológico, melhor investimento, amamentar e educar para a vida. E vão passando os vários temas, ano a ano, que foram trabalhados. Tá? Sim, vocês podem ver, ano a ano, e o temática que foi trabalhada e toda a nossa caminhada, todos os nossos desafios para chegar até aqui, que não são poucos, não foram poucos, mas já avançamos bastante, já evoluímos bastante. Tá? E já em 2014 já vem trabalhando os desafios do milênio. Aqui, pula esse, por favor. Para aqui. Em 2013, começa um processo, a partir da conferência Rio+20, em setembro de 2015, na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, foram adotados 17 objetivos para esse desenvolvimento sustentável. E esses objetivos, junto com as 169 metas, vão orientar as políticas nacionais de cada país e as atividades de cooperação internacional nos próximos 15 anos, tá? Sucedendo e atualizando os objetivos do desenvolvimento do milênio. Volta o anterior, por favor, Bernardo, agora. Mais isso. Em 2016, então, o slogan foi Aleitamento Materno, Presente Saudável, Futuro Sustentável, onde o tema foram esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Pode passar. Em 2017, o tema central é o objetivo 17. Só voltando lá. O logotipo desse ano são os 2 adultos e a criança. Pode seguir. Que vai trabalhar realmente, reforçar essa importância desse apoio social à amamentação. E o tema, né, a amamentação como chave para o desenvolvimento sustentável, exigindo uma reflexão que ultrapassa os limites da questão ecológica do aleitamento materno, já que amamentar reduz as morbidades, a mortalidade, desigualdades, violência e danos ambientais. Então, o objetivo 17 é fortalecer a implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, onde nós temos a amamentação é o pilar da estratégia global para a alimentação de lactentes e crianças pequenas. A colaboração multissetorial e uma variedade de parcerias são fundamentais para apoiar o desenvolvimento de programas e iniciativas de promoção do aleitamento materno. As parcerias entre as indústrias produtoras de alimentos e setores da saúde e nutrição, envolvendo conflitos de interesses que vão acabar por derrubar as ações em prol da amamentação. Por isso, aqui os objetivos, então, vamos ter lá, compreender a importância de trabalhar em conjunto as 4 áreas temáticas. Ou seja, a gente tem que articular isso
e trabalhar esses conflitos e esses interesses governamentais, dos sistemas de saúde, locais de trabalho e a própria comunidade. Tá? Reconhecer o papel e a diferença que cada um de nós faz na nossa área de trabalho, que o trabalho é conjunto. Todos somos importantes, não só na área da saúde, em qualquer local que a gente esteja trabalhando, atuando, nós somos coautores desse processo. Convocar a outros para estabelecer áreas de interesse comum, fazer alianças, fazer parceria, o que nós podemos fazer com todos os setores, tanto a nível governamental, político, os serviços de saúde, a comunidade, o que nós podemos estar fazendo juntos para trabalhar em prol dessa amamentação, desse aleitamento materno, e trabalhar juntos para alcançar esses objetivos para o desenvolvimento sustentável até 2030, que é um trabalho de 15 anos, que a gente vai, então a gente está nesse processo, mas é um processo que não é solitário, é um processo que depende de cada um de nós. Por gentileza. Aí a gente vai trazer algumas coisas, né? Não existem dúvidas a respeito do que o principal interesse do profissional de saúde é agir em benefício máximo daquela criança, minimizando os danos desse indivíduo e a comunidade que ele atua. Nos conflitos de interesse, eles podem estar presentes em vários momentos, em vários âmbitos, como político, como eu falei, no nível acadêmico, no nível religioso ou pessoal, mas geralmente a gente vai embarrear aonde? Na questão financeira. Angra, hoje, a gente está vivendo um momento novo, a gente está resgatando várias coisas que já aconteceram nesses últimos anos, nesses 25 anos. Eu participo desse processo há 24 anos, há momentos na assistência, momentos na gestão. Esse ano a gente está vindo aí com a Faculdade de Medicina, então vem a questão acadêmica, a gente vai preparar esses nossos alunos também para essa visão, essa valorização do aleitamento materno. A residência médica também, que a gente está tentando trazer a residência de pediatria também, então a gente vai formar, qualificar profissionais de saúde, né? Então, Angra está num momento bem interessante, não só do trabalho braçal, mas com essa questão acadêmica e formação com qualidade desses profissionais. No ano passado, nós participamos de um grupo, nós temos um grupo que participou de médicos, de vários profissionais, mas um grupo de médicos que se formaram preceptores de residência médica. Nós fomos preparados para atuar enquanto preceptores, receber esses alunos, tá? E preparar esses residentes. E entre esses médicos, nós somos 7 pediatras, entre eles eu. Nós estamos nesse processo também de ensino. Então, assim, todos nós, é importante a visão que cada um, a responsabilidade não é do outro. Todos nós temos responsabilidade sobre os nossos atos, sobre o que a gente está criando e propiciando para o futuro. Nossas crianças é o nosso futuro. Então, a gente tem que dar qualidade de vida. O leite materno, o leite humano, como já diz o agosto, né, mês agosto dourado, é o nosso padrão ouro. Então, essa criança vai ficar menos doente, essa mãe vai ter menos absenteísmo, porque ela vai estar menos doente, ela vai faltar menos ao trabalho, ela vai estar mais tranquila, porque imagina a mulher com seu filho doente em casa, nós mulheres deixar nosso filho, tem que trabalhar, a gente não consegue produzir, a cabeça não funciona bem. Então, por isso o tema, vamos trabalhar juntos. A mulher amamenta, mas nós dependemos de nós, do núcleo, tanto familiar quanto profissional, quanto da comunidade, também apoiar. Se a gente apoia essa mulher, ela vai ficar mais tranquila, ela vai conseguir amamentar, porque se ela se estressa também o leite seca, porque o psicológico e o emocional influenciam. Então, vem todo esse processo. Por favor, Bernardo. Aí uma questão que eu trago também de uma colega, que ela fala do diálogo. O diálogo seria aquele em que ocorre uma simetria e uma imparcialidade,
que seria a simetria, né? Seriam entre duas partes, a simetria entre as duas partes envolvidas e a imparcialidade quanto aos resultados que você quer alcançar. Por favor, Bernardo. Então, é possível, a reflexão agora, é possível haver simetria e imparcialidade em diálogos que envolvem a promoção, a proteção e o apoio à amamentação? Então, é como a IBFAM traz, proteger a amamentação construindo alianças sem conflitos de interesse. E nós, para melhorar a amamentação, quem queremos, que devemos e o que podemos buscar como parceiros? E seria qualquer parceiro? Seria um parceiro sem interesse? Como é que está? Porque a gente também está trabalhando esses conflitos de interesse, né? Todos, um ajuda o outro. Mas se a gente tem um parceiro com interesses que vão contra esse processo, será que é um parceiro interessante? Nós temos tantos outros, vamos buscar esses parceiros, vamos nos unir, tá? Tanto o governo, a Câmara dos Vereadores está aqui para nos apoiar, os profissionais de saúde, a comunidade. Esse é o momento, é daqui para... Não dá mais tempo para perder, a gente tem que recuperar, a gente está numa mudança muito grande, não só no município, quanto no estado, quanto no país, quanto no mundo. Então, vamos trabalhar isso, vamos buscar os nossos parceiros, vamos minimizar esses conflitos, vamos trabalhar juntos pela amamentação. Bem, seria basicamente isso. Eu que tentei buscar um pouco da história. Afinal, 25 anos de lutas não é à toa. Não quis me estender muito, nem trazer muita coisa técnica, mas apenas essa reflexão para que todos, cada um agora, no seu momento, parar e pensar, caramba, o que eu posso fazer? Onde eu posso ser parceiro? Até em casa, com a esposa, com a filha, às vezes os avós não têm muito apoio, não entendem muito aquele momento daquela filha que está sendo mãe pela primeira vez, o marido, é bem desgastante, a sociedade, no trabalho. Vamos parar, refletir e vamos buscar esses parceiros sem conflitos de interesses. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, doutora Cláudia. Você pontuou uma situação da questão da família, né? Estar ali junto com a mulher nesse momento. Eu acho que é muito importante, realmente, que a mulher se sente. É tudo novo, porque mesmo que ela tenha sido mãe já, as gestações não são iguais, os filhos não são iguais, então é tudo uma fase diferente. E é muito importante o apoio da família, o apoio do marido. O marido tem que incentivar, o meu marido me incentivou muito na minha amamentação, até porque eu tive um período muito difícil, como eu falei aqui, que eu não tinha leite, né? E isso é muito importante até para deixar a gente tranquila, né? E a gente conseguir realmente cumprir, né, com a nossa obrigação de mãe, porque isso também é uma obrigação da mãe amamentar, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para a vereadora Tite, né? Depois para a Jane, e para a nossa psicóloga, que eu acho que tem muito que nos ajudar, né, e nos ensinar sobre a amamentação. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Eu sou muito festeira, para quem me conhece pouco, né? Então eu adorei o nome Agosto Dourado. Eu falei, gente, dourado, é mágico, E é realmente isso que é a amamentação. É um momento mágico, é um momento único, é um momento mais do que especial. E eu até brinco com a minha mãe, eu falo assim, engraçado, na sua época quase ninguém amamentava. E é real, de repente, de todos nós que estejamos aqui, muito pouca gente foi amamentada. Quando eu era criança, assim, meus irmãos, todo mundo foi para a mamadeira direto. E já a fase da minha filha, todos foram amamentados. A minha filha tem 11 anos. Você está achando que não sou amamentada porque tem mais de 40. A minha filha tem 11 anos, a maioria das minhas amigas teve a oportunidade de amamentar, e a gente viu que essa campanha foi crescendo, crescendo e crescendo cada vez mais. E é um momento mais do que especial. Eu acho que a gente tem que transmitir isso, sim. Parabéns, Luciana. A gente está com umas comissões aqui na Câmara que estão se empenhando, porque, a partir do momento que a gente faz campanhas,
né, voltadas para isso, a gente está fazendo com que crie um vínculo de amor, né? Amor mãe e filho, amor mãe de leite, que antigamente era muito comum, e isso reduziu muito, mas já está retornando agora, é até engraçado. Muita gente tem mãe de leite, né? Vejo algumas pessoas guardarem, tem banco de leite no hospital, isso e aquilo. Então, isso é muito importante. Então, assim, eu só tenho a deixar a todas as mães a oportunidade, se tiver a oportunidade de amamentar, que aproveite essa oportunidade. Eu acho que todo mundo que é mãe fica hoje na saudade daquele momento tão único, tão especial, aquela criancinha pequena apertando o nosso peito, né, cansado de mamar, mas não larga. Então, isso é muito especial, isso é muito exclusivo, isso é muito maternal. Então, eu deixo aqui minhas palavras, deixo meus parabéns. Parabéns, doutora Cláudia, pela sua palestra, foi incentivadora. Tenho certeza que a Silvia também vai deixar aqui as melhores palavras dela. Jane Veiga vai falar e nós duas vamos ter que nos ausentar, que nós vamos a um evento, enfim, a inauguração da subestação lá de Itaorna, para poder acabar com um pouquinho do problema de luz que a gente tem lá do lado do Parque Mambucaba. Agradecer a presença de todos vocês. Vocês sempre são bem-vindas aqui, bem-vindos aqui. Agradecer a presença do meu amigo Fiote, ex-presidente dessa casa, que veio aqui também, né? E todos vocês aí, muito bem-vindos aqui. Muito obrigada. Vereadora Jane. Bom dia a todos. Bom dia, vereadora Luciana, vereadora Tite, doutora Cláudia, a senhora Silvia. Pena que eu não assisti toda a sua palestra. Eu cheguei no finalzinho devido a outros compromissos. Mas, como a Tite falou, quero aqui realmente parabenizar a Luciana Valverde, dizer, né, que esse evento aqui, o Agosto Dourado, que fala no mês da amamentação, é de suma importância. E eu tenho certeza que a palestrante de hoje deixou uma mensagem muito legal, né? Infelizmente, como eu disse, não pude ouvir, e também a senhora Silvia, e que vale a pena as pessoas assistirem a reprise, porque é um ensinamento, e esse mês vai ficar um mês trabalhando em cima disso. Como disse a Tite, hoje, e a Lu também, a amamentação, existe um envolvimento, né, muito maior da mãe com o filho, né, assim, está muito mais atuante do que antigamente. Eu mesma, a minha mãe, na época, também não tinha leite, e foi difícil a amamentação. Mas hoje, com tanto ensinamento, com tanto esclarecimento, hoje a mulher já consegue chegar a esse ponto de não deixar mais, só quando não tem jeito mesmo, né? Então, deixar aqui o meu abraço para vocês, tá? Sucesso aí no restante do evento, porque eu também não tenho como ficar. E a vida de vereador não é fácil. Dizer que também que nós somos 3 vereadoras, e eu fico muito feliz por isso, 3 vereadoras eleitas pelo mesmo partido. A gente está muito unida aqui à frente das causas sociais, não só das causas sociais, como outras também, né? Vem agora aí também o Outubro Rosa, que eu estou à frente, junto com a Luciana e a Tite. Nós vamos fazer um mês inteiro, depois a gente vai estar passando para vocês, de atividades muito bacanas com as mulheres, muitas palestras, enfim. Então, gente, deixar para vocês o meu bom dia, tá? E obrigada. Obrigada, Jane. Eu vou passar aqui a palavra para a Silvia, né, psicóloga do Instituto. Eu acho que você tem muito a nos ensinar e contribuir com a Casa Legislativa. Primeiramente, bom dia. Eu agradeço muito o convite que foi dado à nossa instituição.
É uma alegria estar aqui com vocês, conhecer todo o grupo, o apoio que essa casa está dando à ideia e ao incentivo da amamentação. Enfim, eu vou trazer para vocês talvez algumas informações que não seja de conhecimento de todos, né? Eu faço parte de uma equipe multidisciplinar que trabalha no Instituto Nacional da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Nós somos um hospital de atenção terciária, de nível terciário, no município do Rio de Janeiro, mas, como tal, nós recebemos bebês, crianças de todo o estado, e nós fazemos um trabalho de atenção materno-infantil para gravidezes de alto risco. Então, nós temos uma grande quantidade de bebezinhos que demandam muita atenção da gente, né? Doutora Cláudia, também como pediatra, sabe, às vezes, da condição de vulnerabilidade de alguns bebês que nascem na nossa instituição. E nós temos um banco de leite humano sediado nesse hospital, que é o Banco de Leite, que hoje ele é o centro de referência estadual em bancos de leite aqui no estado do Rio de Janeiro. E, desde a década de 80, os bancos de leite humano têm como missão, como tarefa, como o fortalecimento dessa mulher no processo de estabelecimento da amamentação. Bernardo, você pode começar a exibir os slides que eu trouxe? Queria trazer. Segundo. Então, a gente faz parte, nós, como Fernandes Figueira, o Banco de Leite Fernandes Figueira, faz parte de uma grande rede de bancos de leite humano que temos no Brasil. Aliás, nós somos reconhecidos internacionalmente pela expertise que temos no desenvolvimento desse trabalho. Próximo, Bernardo. E aí, é isso que eu queria trazer para vocês. O Banco de Leite Humano trabalha, sobretudo, com a perspectiva de casa de apoio à amamentação. Claro que ali tem a definição formal do livro, né? Mas o que a gente queria salientar, sobretudo, né, reforçando o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno, aqui a gente está junto com essa mulher nesse processo de estabelecimento da amamentação. Quando o slogan fala todos, é todos mesmo. Todos é essa casa legislativa, sou eu como mulher, sou eu como colega de trabalho, é o envolvimento da família. A doutora Cláudia falou muito bem sobre isso, né? Todos são todos mesmo. Não é todos o médico, todos o pediatra, não todos a vovó que ajuda a cuidar, o companheiro que está junto com essa mulher, são todos, né? Profissionais de saúde comprometidos com esse incentivo e com esse apoio a essa mulher. E a rede de bancos de leite humano também integra esse todos. Então, hoje, nós trabalhamos, sim, como serviço especializado responsável pela promoção, apoio e proteção ao aleitamento materno e execução de atividades, né, o que o Banco de Leite faz? Ele recebe de maneira altruísta doações de mulheres que têm leite em excesso. O seu bebê está ótimo, está bem nutrido, e ela, naquele excedente, entrega o excedente de leite dela para a gente poder atender esses bebezinhos que estão internados lá no nosso hospital, que muitas vezes a própria mãe, em função da vivência estressante que é ter um bebê que está internado, que está vulnerável, que está com muitos agravos de saúde, faz com que a gente tenha um momento de fragilidade que, às vezes, a gente não consegue dar consecução à produção de leite. O bebê não está mamando, né? A Luciana falou muito como ela se lembra, né, do apoio do companheiro, o bebê estava com ela, é um bebê que não está com essa mãe. Então, o que a gente acredita é que nós, trabalhando como casa de apoio à amamentação, a gente tem como foco a mulher. A mulher que está com o bebê na UTI neonatal e a mulher que não está com o bebê na UTI neonatal. Porque é essa mulher que vai favorecer
essa infância saudável ao seu filho, como bem pontuou a doutora Cláudia. Então, mesmo a mulher que não está com o bebê numa situação de grande vulnerabilidade, a gente também acolhe essa mulher numa dificuldade frente ao estabelecimento da amamentação. Muitas vezes a mulher nos chega com isso, queixosa, ela está com dor, ela está vivendo desconfortos, ela não está sabendo lidar com aquela situação que é muito nova para ela. E aí, o trabalho da equipe de banco de leite, multiprofissional do banco de leite, é justamente de acolher essa mulher nas ansiedades dela, nos medos que ela está vivendo, nas inseguranças, às vezes num componente importante, às vezes de dor física. Ai, a minha mama está machucada, o que eu faço diante disso? Eu não consigo mais. Então, de fortalecer essa mulher desejosa de passar pela experiência de amamentação. E, com isso, a gente assegura também que esse bebê dela tem o direito de ser amamentado. Isso é interessante, Silvia, que varia de mãe para mãe, né? Cada eu não encontro tive nenhuma rachadura, nada vezes isso nada. Varia de mãe mas para teve mãe. Amiga minha que ficou assim com a mama do tipo, dava pena. Só em olhar a gente imagina, não vou mais amamentar não, porque ferida mesmo, assim, quase que sem o bico do peito, vamos dizer assim, isso. né? Acontece, de fato, assim, às vezes processos de adoecimento mamário, mastite, enfim. Se a gente não chega próximo a essa mulher para ajudá-la nesse momento, muitas vezes ela se vê sozinha enfrentando componente de dor, de estresse, de cansaço, um pós-parto que a gente precisa estar também sendo cuidada, também sendo acolhida nesse primeiro momento de encontro com o nosso bebê. E se a gente não está junto com essa mulher, muitas vezes ela desiste da amamentação. E aí a gente tem que fazer a reflexão se ela tem que ser depositária de toda e total responsabilidade sobre esse processo. Se ela está passando por tudo isso e ela não encontra uma acolhida para fortalecer e para ela superar essas primeiras dificuldades, será que é ela que não está conseguindo ou é a gente que também não estamos nos reunindo em torno da dificuldade dessa mulher para ajudar a superar? Então, quando o slogan nos remete a todos, somos todos mesmo. Somos, né? Eu estou me incluindo também. Somos todos. Eu, você, eles, nós, vós, fazendo essa brincadeira. E aí, os bancos de leite têm essa função, essa tarefa, esse objetivo de acolher essa mulher nesse momento. Uma mulher que está com seu bebê, que muitas vezes o núcleo todo familiar acaba se envolvendo muito e acaba passando muito por uma experiência um pouco mais de dificuldade no estabelecimento da amamentação. Próximo, Bernardo, por favor. Então, seriam os objetivos do banco de leite: promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, como primeiro grande objetivo. Coletar e distribuir leite humano com qualidade certificada, porque o leite que nós recebemos ele passa por todo um processo de análise e classificação para ele ser distribuído para esses bebês em condição de vulnerabilidade. Ele passa também por todo um processamento que confere segurança biológica a esse leite humano para ele ser fornecido para os prematuros. Com isso, contribuímos com a redução da mortalidade infantil, que tem a ver com aqueles ODS que a doutora Cláudia relacionou há pouco, e somar esforços para esse pacto nacional de redução que tem a ver com esses objetivos. E aí eu queria trazer alguns números para vocês para dizer como o trabalho do Banco de Leite atua, num primeiro momento, no estado do Rio de Janeiro. Pode passar, Bernardo. Então, hoje, nós somos 18 bancos de leite aqui no estado do Rio de Janeiro e 8 postos de coleta de leite humano. Ano passado, próximo, Bernardo, esses 18 bancos de leite, olha que legal, que número bacana, conseguiu atender individualmente. Eu estou falando individualmente, que se eu juntar os grupos de mães que nós fazemos, as visitas domiciliares, as visitas, atendimento individual, eu junto com você que está passando por alguma dificuldade, está pedindo ajuda. Olha quantas mulheres a gente conseguiu atender ano passado.
488 mil mulheres. É um bocado de mulher, né? Como a gente fica feliz de... E olha quantos bebezinhos em condição de vulnerabilidade receberam leite humano no passado. 39.056 bebezinhos. Isso no estado do Rio de Janeiro. Aí eu vou convidar vocês a gente pensar maior. Vamos pensar maior? Vamos pensar Brasil? Próximo, Bernardo. Aí no Brasil, olha quantos somos. 221 bancos de leite, 188 postos de coleta de leite humano hoje, atualmente. E aí, olha como é que esse número cresce. A gente fica super entusiasmado com a ideia, né? Olha quantas mulheres individualmente foram assistidas no ano passado no Brasil pelos bancos de leite humano. 1.462.000. Bastante, né? E os bebês? Os nossos fofos. 144 mil bebês beneficiados com esse trabalho. E aí, o que é bacana, sim, a gente está com mais de 30 anos de política pública em banco de leite. E, a partir de 2005, próximo, Bernardo, a gente começa um momento, obrigada, de grande expansão dessa expertise que a gente desenvolveu. Isso é produto nacional, marca brasileira, não é made em outro lugar, não, é made em Brasil. A gente desenvolveu toda uma tecnologia, todo um cuidado, uma perspectiva de cuidado de assistência materna infantil, com essa perspectiva de casa de apoio da amamentação pelos bancos de leite, e hoje nós integramos, a gente não se separa, a gente integra uma rede global de bancos de leite humano. Próximo, Bernardo. E aí, olha que legal! Mais ainda, vamos pensar grande. Mulheres assistidas a partir da cooperação, né? Assim, ao longo do tempo. Não é até, né? 2016, desculpa, gente, tem um errinho ali. Nessa rede global, 17 milhões. Até, tá, gente? Até. Vamos corrigir, porque senão vão puxar minha orelha lá no meu trabalho. E receptores, 1.800.000 bebês. É muita criança e muita mãe. Então, vamos pensar grande, a gente pensa grande nesse sentido. E hoje a gente faz cooperação com muitos países, porque a gente teve a capacidade de desenvolver toda uma tecnologia e todo um trabalho de atenção materno-infantil, né, que fez com que nós fôssemos reconhecidos internacionalmente, e hoje a gente consegue fazer a transferência de princípios dessa assistência, de princípios dessa tecnologia, que esses países adaptam às suas realidades. Então, a gente tem uma profunda respeitosidade pela cultura local, pelas relações políticas, locais, sociais, econômicas daquele lugar, e a gente ali, humildemente, oferece o nosso conhecimento para o que a gente pode ajudar no sentido de favorecer um cuidado diferenciado, um cuidado qualificado na atenção neonatal, para você fazer também todo um trabalho de desenvolvimento de redução da mortalidade, da morbimortalidade infantil. Esse trabalho é desenvolvido pelo nosso núcleo, né, de cooperação internacional, e aí a gente fala muito de como a gente constrói essa rede. Pode passar, Bernardo. Então, olha, ali são na realidade, exemplos, né, que a gente faz. Já temos trabalho desenvolvido no Peru, em Lima, enfim, na República Dominicana, no país todo. E como isso é importante para a gente fazer a expansão, primeiro, dessa ideia diferenciada sobre atenção materna infantil, de valorização do aleitamento materno. Se a gente não valoriza o aleitamento materno, a gente não consegue esse nível de cuidado na qualificação neonatal. É porque eu apoio essa mulher que eu consigo fazer um trabalho mais qualificado no sentido de fornecer um alimento funcional, o leite humano, para esse bebê em condição de vulnerabilidade. Então, primeiro, eu construo uma sociedade que, apesar de não nascer numa condição de vulnerabilidade, eu faço todo um trabalho de... Me corrija, tá, Cláudia, se eu estiver errado, que você que é da área médica, entende mais disso do que eu.
das doenças crônicas não transmissíveis, não é isso que chama? Diabetes, que mais? Obesidade. A gente previne tudo isso para toda a vida. Então, a gente, nosso coordenador, às vezes fala um pouco nesses termos. A gente tem que parar de pensar que alguns tipos de ações políticas de incentivo, elas são custo. Elas não são custo. É investimento que a gente poupa tanto lá na frente. Qual é o custo de você cuidar de um futuro diabético? Qual é o custo de você cuidar das doenças associadas à obesidade? Se a gente faz bem no iniciozinho e dá continuidade a isso, a gente tem uma população mais saudável no futuro. Então, a gente previne uma série de doenças. Então, é investimento, né? A gente vai economizar muito mais lá na frente. Então, por isso, próximo, Bernardo, a gente hoje, na nossa rede global, temos uma série de ações que, como eu tenho que estar próxima a essa mãe que está cuidando desse bebê, que está ali me pedindo ajuda, auxílio para superar uma dificuldade, eu também tenho que me comunicar com os meus parceiros dessa rede. Então, nós temos um núcleo de telesaúde que faz muita assessoria e muita capacitação à distância, porque se eu tiver que a toda hora que tiver uma dificuldade num outro país, ele me pedir ajuda, eu tiver que comprar uma passagem e pegar um avião para ir para lá, a gente não tem fôlego para isso. Não tem fôlego, não tem verba, né? Então, a gente tem um núcleo de telesaúde que eu falo com ele como eu estou aqui com você, Luciana, conversando proximamente, mas a gente está a quilômetros de distância um do outro. E a gente conversa através dessa tecnologia. Então, a gente tem um núcleo de ensino, que também hoje trabalha com ensino à distância, que você está querendo formular um posto de coleta, um banco de leite lá no seu país, no seu município, na sua cidade, no seu estado, tenho a possibilidade de fazer uma capacitação à distância. Porque, senão, isso fica muito oneroso. Imagina, né? Naquelas dimensões que a gente mostrou ali há pouco, isso ficaria muito oneroso e talvez inviabilize. E dizer que nós fazemos parte dessa secretaria executiva da rede de bancos de leite, em que a gente trabalha todas essas articulações, essa comunicação, essa gestão da rede global. Participamos dessa gestão da rede global. E, por fim, eu queria apresentar para vocês que, se vocês nos quiserem, pode passar, Bernardo, nos conhecerem melhor, faço o convite de vocês. Nós temos esse portal na internet, que é só acessar pelo www.rblh.fiocruz.br, Produto Nacional, legal. E ali a gente tem uma série de informações para aqueles que estão interessados em conhecer mais o nosso trabalho. Próximo, Bernardo, agradecer muito o convite, adorei, assim, qualquer coisa, a gente está aqui agora aberto, a gente conversar, vamos conversar, eu gosto muito de conversar, já deve ter sido que eu sou muito faladeira. E se a gente perdeu a oportunidade de conversar hoje, mas quiserem conversar com a gente num outro momento, é só entrar no site e falar conosco. Tem dentro do nosso portal, existe um link que está escrito ali, lá no iniciozinho, lá em cima, fale conosco. Então, falem conosco. Podem nos mandar perguntas, dúvidas, enfim, que a gente, em algum tempo, já responde. Não é assim, olho a olho, mas a gente atende também essas demandas que chegam pelo Fale Conosco. Mais uma vez, muito obrigada. Eu parabenizo essa Casa Legislativa por fazer esse trabalho de incentivo, é algo que eu vejo como inovador, como fortalecedor das mulheres, da sociedade, um investimento na infância, na atenção materno-infantil, que realmente faz diferença. Muito obrigada. Silvia, eu acho que se as mulheres soubessem, né, do trabalho de incentivo, né, que muitas instituições fazem, porque existe hoje entre as mulheres, quase todas, não digo todas, mas existem os mitos, né, que amamentar tem a queda da mama, né, isso é gravidade, né, estava falando até para a doutora Cláudia, isso é gravidade, isso vai acontecer com todas nós, né, não só a mama,
né? Mas a gente vai envelhecendo, nossos músculos vão ficando mais fracos, né? Tem uma coisa que chamam gravidade, né? Essa gravidade, essa tal gravidade, não adianta, porque não é só a mama, né? Outras coisas também começam a, enfim, a serem comprometidas por essa tal gravidade. Né? E eu já ouvi o rosto já não fica tão firme, já tem uma papinha aqui, tem a tal gravidade que e eu já não ouvi é amamentação. Eu já ouvi muitas mulheres falarem, né? Não quero engravidar, não quero amamentar porque a mama vai cair, né? Então isso vai acontecer, independente se ela vai amamentar ou não. Luciana, eu fico muito feliz de conhecer. Eu já conhecia porque isso foi um trabalho já de anos do Jorge Eduardo, isso, né? E eu fazia tanto parte do grupo de trabalho dele quanto eu fazia parte da secretaria da Casa Legislativa, né? Então eu já recebi vocês aqui muitas vezes, né? Já assisti muita palestra sobre o Agosto Dourado, né? Vivenciei, né? Como eu falei, eu tenho uma filha onde eu não tive o leite materno inicialmente, tive uma mãe de leite da minha filha, que tinha uma vizinha minha que tinha um bebê e ela amamentou a minha filha alguns dias, né? Justamente porque eu não tinha. E a questão psicológica da mulher pela falta do leite, eu acho que o Instituto, belíssimo trabalho de vocês, eu deixo aqui meu parabéns, minha admiração pelo trabalho de vocês, porque isso é um momento mais frágil de uma mulher. Então, até a questão psicológica, o trabalho psicológico, o apoio psicológico que vocês dão para as mulheres dentro do Instituto, e fora que salvam vidas de bebês, né? Porque não são todos os bebês que recebem bem o leite artificial, né? O leite humano tem substância, tem vitaminas que nenhum outro leite tem, né? Então isso eu tenho certeza que ajuda muito bebês, né? Muitas mães. E eu deixo aqui minha admiração pelo Instituto. Obrigada. Tá? E muito obrigada, doutora Silvia, por ter vindo, né? Silvia do Rio, né? Acordou cedo, pegou uma estrada e está aqui conosco. Eu te agradeço muito por isso. Eu vou abrir a palavra aqui, se elas quiserem, claro, né? A doutora Michele Soares, que é representante à saúde do adolescente escolar. Se quiser nos honrar, não. A doutora Ivaniza, isso? Não? É a senhora, E a doutora Sueli? Não? Quer? Então, eu vou abrir um microfone ali para o plenário, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Cornélio tem que ser. Bom dia. Doutora, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, doutora Silvia. Caso a mulher fica grávida, tal, nasce o neném, ela começa a amamentar. Tem alguma doença assim, específica que ela fica enferma? Tem alguma doença que ela possa amamentar de jeito nenhum? Quem peça ela amamentar? Eu ia até pedir novamente a palavra para a Luciana, justamente para falar um pouquinho dessas questões. Existem algumas doenças que... Cláudia também me ajuda, que Cláudia, como pediatra, é mais do campo dela. Mas existem duas doenças que hoje no Brasil se contraindica permanentemente a amamentação, que é para as mães portadoras de HIV, que é o vírus da síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, e outra infecção que é provocada pelo vírus HTLV, que causa danos no sistema neurológico. As mulheres portadoras desses dois tipos de vírus, que a gente ainda não tem cura para essas doenças, elas estão permanentemente, por enquanto, tomara que um dia a gente encontre cura, mas, por enquanto, a orientação delas da amamentação ser contraindicada, ou seja, que a amamentação não aconteça para os bebês que as mães são portadoras desses vírus, permanentemente. Então, esse bebê não vai mamar na mãe dele. Por quê? Porque esses vírus passam pelo leite materno e eles podem adoecer dessas doenças. E, então, a gente vê o menor dano para esse bebê. Tá bom, seu Cornélio? Agora, existem outras doenças que, às vezes, fazem com que essa amamentação seja suspensa temporariamente. Então, a mulher inicia o tratamento. Iniciado o tratamento, há a possibilidade dela retornar a fazer a amamentação do seu filho. Mas a amamentação
contraindicada permanentemente, portadoras do vírus HIV e HTLV. Ok? Respondi? E aí, por isso que eu ia também chamar uma atenção para a plenária. Assim, eu não posso deixar de comentar isso. A gente sempre teve uma cultura muito bonita no nosso país, em outros países também isso já é uma prática, que é justamente da amamentação cruzada. A amamentação cruzada é quando a gente oferece o nosso bebê para outra mãe amamentar. Hoje em dia, o nosso Ministério da Saúde orienta que essa prática não aconteça. Por quê? Porque eu não sei como é que está a condição de saúde dessa mãe, para quem eu estou entregando o meu bebê. E aí, se ela estiver portando uma doença que fizesse a recomendação, que ela tivesse uma suspensão temporária da amamentação, ou essa que contraindica amamentar, eu estou colocando meu bebê em risco. Talvez ele fique doentinho, porque essa mulher que está amamentando meu filho pode estar doente. Ah, mas eu conheço a pessoa. Mas às vezes nem ela sabe que ela está doente. Por exemplo, a HTLV, me corrige, tá, Cláudia? Puxa as minhas orelhas, sim. Não tem problema. A HTLV é uma doença que, para a maioria das pessoas, é sintomática, né, Com Cláudia? certeza. Só que eu não sei se o meu bebê vai ter resistência a essa doença. Então, aquela pessoa pode conviver com o vírus e nunca adoecer. Mas o meu bebê adquiriu o vírus através dela e ele adoecer. Olha que confusão que eu fiz, né? Porque eu autorizei essa... Então, hoje em dia, o que a gente fala? Mas e aí, como é que eu faço? Então, para o bebê, hoje em dia, o que a gente gostaria muito, o nosso sonho, tem o agosto dourado e tem o nosso sonho dourado também, da Rede Banco de Leite, é que a gente tivesse excedente de leite para esses casos específicos, a gente poder fornecer o leite. Hoje, muitas vezes, ligam para o banco de leite. Eu estou com uma dificuldade tal, você pode me dar leite para dar para o meu bebê? Infelizmente, a gente não pode, porque não sobra leite, falta para o prematurinho que está internado, né? Então, eu tenho que fazer uma lista de prioridade. Quem é que está mais em vulnerabilidade? Aquele bebê prematuro, que se talvez eu ofereça uma fórmula láctea para ele, como bem Luciana lembrou aqui, tem bebê que não suporta a fórmula láctea. Bebê a termo, saudável, né? Morre de cólica, tem alergia, tem infecção intestinal. No prematuro, Cornélio, né? Seu Cornélio, isso daí é muito mais complicado. Porque por que ele chama prematuro? Chama prematuro porque ele ainda não está maturo. Ele nasceu antes do tempo. Vários sistemas dele, né, Cláudia, estão amadurecidos. Não estão amadurecidos. O digestório é um deles. E aí, essas fórmulas, que são fórmulas que vêm de leite de vaca modificado, assim, é uma proteína que não é uma proteína que a gente digira tão bem, porque é um leite de outra espécie. A mamífera que engravida, ou nos animais fica prenha, ela produz o leite próprio para a sua espécie. A gente é humano, vai fazer leite próprio para bebê humano. A mamífera bovina vai fazer, a vaquinha, ela vai produzir um leite próprio para o bezerro. Bezerro e bebê não é a mesma espécie. Então, quando a gente oferece um leite de vaca modificado para o nosso bebê, muitas vezes eles têm esses desconfortos por causa disso, que aquele alimento não é o padrão ouro para a espécie humana, é o padrão ouro para a espécie dele, né? Mas não na nossa espécie. Então, muitas vezes, no bebê prematuro, existe um quadro muito grave que se chama enterocolite necrosante, que faz com que muitos bebês venham a óbito, porque é uma infecção, né, Cláudia, muito grave. Exatamente. O que acontece? O trato digestivo desse bebê, como ele nasceu antes do tempo, ele não teve a oportunidade de completar toda a formação. Então, você vai dar uma fórmula de um leite que é próprio para, digamos, o leite de vaca, ele é próprio para o bezerro, não para o nosso bebê. Eu vou estar agredindo esse trato digestivo dele, né? Se ele estivesse maduro, ele ainda existiria a possibilidade de ele até
conseguir lidar melhor com essa situação. Ele sendo prematuro, isso ainda se torna mais grave ainda. Ele não está preparado, às vezes, nem para receber uma fórmula mais hidrolisada que a gente fala, que existem fórmulas que essas proteínas já vêm quebradas, facilitando esse trabalho das enzimas que não estão prontas para receber aquele leite modificado. Uma outra situação para lembrar, que tem situações também que são temporárias, que a mãe tem o leite, a mama está lá engurgitada, está cheia de leite, e o bebê não pode sugar. Ou porque ele é prematuro, ele não tem ainda força, condições de sugar, ou porque ele nasceu com uma condição, uma patologia, por exemplo, uma cardiopatia congênita, que ele cansa e se tenta, às vezes, a sucção faz ele cansar tanto que coloca ele em risco. Então, temporariamente, também a gente precisa suspender o aleitamento in loco, digamos, direto na mama da mãe. Então, a gente vai utilizar a própria ordenha desse leite da mãe, da própria mãe, quando ela tem o leite, para alimentar esse bebê através de sondas, orogástrica. Temos mecanismos físicos para fazer essa alimentação. Ou, se ele também fica, uma outra situação, esse bebê ele começa, mas ele fica um período maior internado, às vezes ele nasce um pouquinho prematuro com uma patologia cirúrgica, cardiopatia cirúrgica, que vai cansá-lo. Ele precisa aguardar até uns 3 meses para fazer essa cirurgia, ele aguarda dentro do hospital, em unidades neonatais, intermediária ou intensiva, né, UI ou UTI, e faz essa cirurgia. Então, acaba realmente a mãe desse bebê, ela, apesar da estimulação, ela acaba o leite secando, para ser bem objetivo, né, para vocês entenderem bem. Seca porque ela não está, apesar dela estar fazendo essa ordenha e levando para posto de coleta ou banco de leite, o próprio estresse dela estar com o bebê dela ali, o emocional dela, vai interferir. Então, esse bebê também acaba precisando do banco de leite, nem sempre do próprio leite da mãe, mas de outra mãe que está ali. Isso então, são situações temporárias, que podem complicar esse caminho que seria mais saudável. Isso é algo, Cláudia, que a gente também tem muito contentamento em quando uma mãe está com um bebê internado e ela assim se sente culpabilizada, né? Assim, a gente passa essa ideia, né? Sente culpabilizada porque o meu bebê nasceu com algum problema e eu não estou conseguindo amamentar ele, de a gente poder dar tranquilidade para ela, no sentido de que não se preocupe, porque tem uma mãe doadora que deu seu excedente para o banco de leite, nós conferimos segurança biológica para esse leite, e esse leite vai nutrir o seu bebê enquanto ele precisar. Então, esse trabalho dos bancos de leite assim, diminui muito essas morbidades, as doenças que a doutora Cláudia nos ofereceu o esclarecimento, né, dessa enterocolite, essa infecção gravíssima de intestino que, muitas vezes, leva esses bebês a óbito. O leite humano já não ocasiona, porque é o leite da mesma espécie, mesmo não sendo da mesma. O ideal seria que fosse da mãe, mas se não é da mãe, que seja da mesma espécie. O que a gente chama de um alimento homólogo. Homólogo é que da nossa mesma espécie, adequado à nossa espécie. Então, isso dá muita tranquilidade à mãe que está com esse bebê nessa condição de vulnerabilidade nas UTIs neonatais. Outra coisa que me chamou a atenção nas falas das vereadoras é falar assim, minha mãe não teve leite. A gente, às vezes, escuta isso e fica um pouco desconfiado, que era muita mãe sem leite naquela época, sabe? Assim, porque um monte de buscar gente... o marketing, né, Silvia? Né? Não foi amamentado, né? Assim, a gente desconfia, nossa, quanta avó que não teve leite, agora todo mundo dá leite, né? Não, esquisito isso. A minha mãe foi amamentada e eu também fui amamentada. A minha irmã, se eu não estou enganada, foi amamentada até os 5 anos. Uau! Se eu não estou, Luciana, não estou enganada. A gente viveu um momento do marketing, quando chega a indústria, né? E ela precisa vender esses leites. Então, ela criou realmente. Como é que ela vai vender se a gente... Como é que vai se incentivar o leite materno e vai sobrar
O leite para quê? Ela realmente, nesse processo todo, naquela época aconteceu tudo isso de abortar um pouco a questão do incentivo ao aleitamento materno, para incentivar que o leite, essas fórmulas seriam mais eficazes, com o processo que a gente recupera isso e começa esse trabalho de proteção, de promoção e apoio ao aleitamento materno. A indústria se volta a trabalhar com essas fórmulas mais específicas, que realmente tem momentos que o nosso banco de leite ele não dá conta de tudo e a gente precisa realmente, em alguns momentos, abrir mão de fórmulas artificiais. Aí tem as fórmulas, essas mais hidrolizadas, mais próximas possíveis, para proteger esse intestino, esse trato intestinal desse bebê e evitar essas consequências como a enterocolite necrotizante, que é grave, às vezes causa até perfuração e cirurgia de urgência e leva ao óbito do bebê. Tá? Então, realmente isso acontece. E só aproveitando que tudo isso, que essa rede de banco de leite, todo esse apoio que a rede faz com as mães, vem de encontro ao slogan desse ano, que é Todos Juntos pela Amamentação. Quem vai amamentar é a mulher, mas todos os que estão envolvidos, tanto como eu falei, do núcleo familiar, do núcleo de trabalho, da comunidade, todos estão envolvidos, que eles têm que dar tranquilidade e apoio a essa nutriz para amamentar essa criança. Se ela vive uma situação de estresse, hoje a gente tem uma situação que era mais do Rio, que infelizmente já chegou a Angra, do tráfico, dessa violência. Então, a gente está com muitas adolescentes aí também, que eu estou lembrando agora, é bom citar, grávidas, e elas vivem uma situação de estresse terrível. Então, elas precisam de apoio de todos os envolvidos, realmente. E aí vem o trabalho e o tema desse ano. A amamentação, né? Essa questão do psicológico, meu marido ele tem 11 irmãos, né? Com ele são 12. Todos eles foram amamentados pela minha sogra, né? E nesse momento meu da amamentação, o apoio dele para mim foi sem medidas, né? Porque era tudo novo para mim, minha primeira filha, o leite não descia, como que eu ia fazer? E ele foi o grande incentivador de eu não dar o leite artificial para minha filha. Ele não deixava. Ele não deixava. Luciana, uma outra situação, né, que a gente não citou aqui. Parabéns. Somente as mães de primeira vez, e às vezes a família, primeiro desce aquela aguinha, que é o colostro. E as pessoas querem, não, o leite é o branco. Não, aquela aguinha ela é importante, ela é cheia de... É onde vai dar a imunidade, digamos assim, de bebê, efetivamente. E o leite branco, aquele leite gorduroso, é o que engorda. Então, às vezes, esse estresse de esperar descer, aquelas primeiras 72 horas, descer aquele colostro, descer o leite em si, isso é muito estressante se essa mulher não tem o apoio profissional, o apoio da família, que às vezes o profissional está dando o apoio, mas a família tem uma experiência, uma cultura oposta, ela não conhece o outro lado, ela viveu uma outra situação. Então, por isso também, volto a falar, é o trabalho em conjunto. Alguém mais? Bom dia a todos, meu nome é Cauane, eu sou mãe de uma menina de 4 anos, porém até hoje não parou de mamar. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma indicação que eu possa estar estimulando, né, a ela parar, até porque eu acho que não tem mais benefício nenhum para ela, né? E é isso aí. O processo de desmame também é um processo que tem que ser muito trabalhado. A gente podia conversar em particular, se você quiser depois, para a gente te dar, assim, dentro dos meus limites, assim, dos atendimentos que a gente também desenvolveu lá no Banco de Leite, de outras colegas também, de te dar algumas dicas. Vamos ver se elas dão certo. Mas, realmente, o processo de desmame, ele também tem que ser muito trabalhado, porque o vínculo que você estabeleceu com a sua filha, né, uma filhinha, através da experiência da amamentação, é inigualável. Não tem outra coisa que substitua aquele aconchego que você oferece para ela.
E aí o processo de desmame a gente a gente sugere sempre que seja gradativo, para a criança também não ficar se sentindo angustiada, né, ou impedida de fazer alguma coisa que é muito prazerosa para ela. Mas eu te dou assim, se você quiser a gente conversa, eu não sei se Cláudia também teria disponibilidade, a gente pode conversar com você depois daqui de terminada a nossa conversa, tá bom? Bom dia. Eu sou avó e a minha filha teve uma infecção mamária, né, dona Luciana? E abriu essa parte toda dela, ela ficou internada, mas isso aconteceu, eu creio que possa ser psicológico, porque ela ficou comigo todo o resguardo. Depois que ela voltou para a casa dela com o esposo, que veio acontecer. E fez muita raspagem. E hoje ela diz, mãe, eu não quero mais engravidar, porque eu tenho medo que volte a me dar essa infecção. Então, ela ficou muito abalada, ela teve que tomar a injeção para secar o leite dela, e ela queria amamentar, porque eu dei a ela seios para ela mamar, até 3 anos e 6 meses. E ela não conseguiu nem 4 meses amamentar minha neta. Então, hoje em dia, ela diz, eu não quero mais ter filho por causa disso. O caso da sua filha é interessante para a gente alertar as mulheres. A doutora Cláudia também pediu ajuda. Eu não sou médica, mas já observei muitos casos de mães que passaram pelo que sua filha passou. Pela sua descrição, eu não vi a sua filha no momento que ela estava passando isso. Parece que ela desenvolveu uma grave mastite, que é uma inflamação mamária, decorrente justamente do acúmulo de leite na mama. Sabe como é que a gente evita mastite? Amamentando, tirando o leite da mama. Se o bebê não consegue tirar todo esse leite da mama, porque ela pode também ser uma mulher como essa, que contribui para o banco de leite, doando seu leite, seu excedente. Então, ela produz muito, mais do que o bebê consegue consumir. Então, ela tem um excedente, que ela também, na ocasião, deveria ter sido orientada a retirar o excedente, se for o caso. É o que eu falei, a gente não viu a sua filha no momento que ela estava passando por isso. Ou não era uma questão de excedente, é uma questão de que, enfim, não se teve uma manutenção da frequência desse bebê, ou ela usou roupa muito apertadinha, aquilo garroteia o leite dentro da mama da mãe. Então, esse acúmulo de leite, ou às vezes se faz processos de acúmulo, que a gente tem técnicas, se oferecem técnicas para essa mãe fazer a dissolução desse leite acumulado, tornar esse leite fluido para ele poder sair com mais, ser ejetado, sair da mama com mais facilidade, e ela não passar por esse processo que se chama mastite, que é um processo extremamente doloroso. Ela não está com medo à toa, é muito doloroso. E se ela fez, pelo que você está relatando, um abscesso mamário, que é uma pústula que abre, muita secreção, muito pus, né? Um desconforto tremendo, é muito difícil. Que teve que ser internada, enfim, se utilizaram do recurso, então, de dar a medicação que fazia a inibição da produção láctea dela. Vai ser, talvez, assim, seria interessante ter a oportunidade de sua filha, que não é porque ela teve uma mastite numa gestação, porque talvez tenha tido uma condução não tão atenta a essa questão que ela passou na ocasião, porque a mastite é plenamente evitável, isso que eu quero dizer. Silvia, só aproveitando, que pode claro, ter sido o caso ou não, mas ser situação de outras mães. A pega inadequada também dificulta o esvaziamento dessa mama, o acúmulo de leite. Tá? Isso a gente precisa, então, ensinar as consultas com o médico, com o enfermeiro, o agente comunitário mesmo, bem treinado, capacitado, aquela outra mãezinha ou a vovó que já passou por isso, nesses momentos, não só da consulta do bebê, mas grupos de salas de amamentação, que a gente tenta estimular nas equipes, está tentando resgatar que isso volte a acontecer, né? Mas é uma reestruturação da nossa rede no momento,
justamente para tirar essas dúvidas e evitar esses problemas. Às vezes, uma correção da pega vai evitar esse acúmulo de leite e vai diminuir a possibilidade de evoluir uma inflamação dessa mama, que realmente é muito doloroso, é muito traumático. A gente entende o que ela deve ter passado. O que eu gostaria de tentar trabalhar, assim, teve alguma coisa nesse processo de estabelecimento da amamentação que falhou. Isso, alguma falha teve. O que eu volto a afirmar. Eu tenho uma certa convicção de que ela não precisava ter passado por isso. Se ela tivesse tido uma orientação no estabelecimento dessa amamentação que corrigisse, porque a mastite ela não aparece, ela é um processo. Então, você observa quando aquela morbidade está acontecendo. Então, para ela chegar na mastite, numa mastite desse nível, de fazer abscesso, demorou ela ter uma orientação adequada. Assim, não é eu de manhã estou sem mastite, de tarde estou com mastite, entendeu? Assim, é um processo. E nesse processo, a gente faz intervenção para ela não ter que passar por isso, para a mãe não passar por esse nível de desconforto e dor. E, às vezes, o estabelecimento de um medo que vem a partir dessa experiência que foi muito dolorosa para ela. Então, o que eu gostaria de dizer para ela, teve um momento que ou não viram, não observaram, isso que Cláudia falou, né, doutora Cláudia, a gente observa quando uma pega está errada, quando essa mama não está sendo esvaziada adequadamente, e que a gente sabe que tudo isso pode levar a um processo de adoecimento da mama. Então, no trabalho de acompanhamento da mãe, no início da amamentação, no estabelecimento da amamentação, no retorno ao trabalho, isso também acontece com uma certa frequência, porque a mãe está modificando o ritmo e a frequência das mamadas. Então, a mama que está muito acostumada o tempo todo, né, a 6 meses de amamentação exclusiva, exatamente, ou naquele ritmo de amamentação que o bebê te demanda muito, quando volta ao trabalho, o bebê não vai demandar, mas eu não vou estar lá para amamentar ele, né? Então, assim, a gente também tem que fazer toda uma orientação para essa mãe, no retorno ao trabalho, de esvaziamento das mamas dentro do local do trabalho, que é um outro projeto muito legal. Posso falar, Luciana? Um projeto muito legal também, que a gente tenta sensibilizar as empresas de criar salas de apoio à amamentação dentro dos locais de trabalho, que não é o local, sala de apoio, mas vai levar o bebê para... Não, o bebê está sendo cuidado no local adequado. Mas a sala de apoio à mãe trabalhadora é justamente um local seguro, confortável, tranquilo, em que ela possa fazer a extração do leite dela para ela dar continuidade ao aleitamento exclusivo, não necessariamente naquele momento que ela está no trabalho, diretamente ao seio materno, mas ela pode tirar o leite dela e continuar oferecendo aquele leite que ela produz ao seu bebê. A partir do 6º mês, de maneira complementada, a gente já começa a fazer a introdução dos outros alimentos, mantém a amamentação e complementa com os outros alimentos, já começa a fazer a introdução. E tem aquelas mães muito desejosas de fazer aqueles 6 meses de amamentação exclusiva, mas que tem que voltar para o trabalho porque a licença dela é só de 4 meses. Não tem esses casos? A gente conhece muitos, né? E aí, nesse momento que ela retorna ao trabalho com 4 meses, ela iniciou a licença maternidade dela antes do final da gestação, né? Antes do momento do parto, às vezes tira o mês, no 8º mês já tira, já pede a licença maternidade, então fica 3 meses em casa. Na hora que ela retorna, muitas vezes isso acontece, que ela está numa frequência muito intensa de amamentação, porque ela está em casa, e quando retorna ao trabalho, essa mama está acostumada a amamentar esse bebê com nosso organismo, nossa fisiologia, nossa memória, nosso ritmo biológico, né, de produção para esse bebê que me demanda muito. Então, muitas vezes, no início da amamentação, quando a gente ainda está compreendendo como é que eu vou me relacionar com o meu bebê, e a amamentação faz parte, né, dessa relação que eu estou construindo com o meu bebê.
e muitas vezes no retorno ao trabalho a gente vê esses casos de mastite acontecendo. Mas volto a dizer, é um processo para ela chegar nessa condição de abscesso mamário, que eclodiu e fez essa lesão grande, esse desconforto muito severo que ela passou, e eu compreendo o medo que ela sente porque se ela engravidar, ela vai produzir leite de novo, né? E ela ficar com esse temor, é que ela compreenda que foi um acidente de percurso, que foi alguém não se apercebeu de que aquilo estava acontecendo e ela acabou tendo esse desfecho, mas que ela tem a certeza de que ela poderia não ter passado por isso se ela tivesse tido uma correta orientação de observação da pega, como a doutora Cláudia falou, de ver se aquela amamentação estava plena para o bebê e para a mãe, no sentido de manter também a condição de estar saudável da mãe, porque o bebê estava ótimo, mas a mãe adoeceu. A gente não quer isso, tem que ser legal para os dois, assim, para o bebê e para a mãe, tem que ser prazeroso para os dois, porque senão a gente... E é por isso que, assim, nossa atenção primeira é para essa mãe, porque ela que está conduzindo aquele processo junto com aquele bebê. Então, é importante ela estar sendo realmente muito acolhida, muito apoiada, e, sobretudo, nesses momentos diante de alguma dificuldade. Aí, nessa hora, tem que estar todo mundo juntinho para ajudar. Eu lembro bem como ficou, né, Sandra? Fiquei com medo até dela perder a mama. Eu imagino. Doutora Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa Sim. situação até mesmo que aconteceu com a Sulamita, né, Sandra? Existe alguma coisa que nós possamos, nós, mães, possamos fazer para evitar a rachadura da mama? Porque eu não tive, graças a Deus, mas eu sei de mães que têm, inclusive sangram, né? E isso traz uma dor, né, muito grande para a mamãe e traz aquele desconforto que tira o estímulo até mesmo de amamentar, né? Então, tem alguma coisa que as mamães possam fazer? Sim, primeira coisa que eu já falei, a gente vai procurar avaliar essa pega. Se ela está com rachaduras, está sangrando, vamos observar. Provavelmente existe uma pega inadequada, nós vamos corrigir, tá? A limpeza dessa mama também, a higiene adequada. Tem coisas assim bem simples da antiga, e Silvia vai me corrigir, porque eu não estou muito direto nessa parte, mas a gente usava o próprio leite materno, ele é cicatrizante. A papaína, então, o mamão papai, a casca por dentro, colocar também aquelas compressas, pegar um pouquinho de sol, fazer um toplesszinho discreto, ajuda na cicatrização. São coisas simples. Existem várias outras coisas que podem ser feitas, mas o principal, essa mãe, essa nutriz, chegou no atendimento, seja pelo enfermeiro ou pelo médico, o importante é esse profissional de saúde estar avaliando, está com esse problema? Vamos ver, mãe, coloca o bebê para sugar na frente do profissional. Não tem outra forma da gente avaliar se esse profissional não olhar, presenciar essa amamentação. Isso é importante. É uma coisa que a gente está tentando resgatar, conversar com todos os colegas, médicos, enfermeiros, técnicos, todas as pessoas envolvidas. Por favor, gente, presta atenção, bota o bebê para sugar na sua frente, observa, vê as dificuldades, que é muito difícil. Às vezes, aquela mãe está ali, ela está com aquele bebê, ela tem mais não sei quantos filhos para dar conta, ela tem que cuidar da casa. Às vezes, ela não tem a licença maternidade, porque ela tem um trabalho informal, que ela não pode ficar afastada. Tem o marido que chega estressado, o companheiro, o parceiro, que às vezes não está preparado também para aquela situação e também quer atenção. Imagina a situação, é tudo muito difícil. Então, volto a dizer, o trabalho é em conjunto. Quem amamenta é a mãe, a mulher. Mas tudo que está em torno dela vai interferir positivo ou negativamente para esse sucesso dessa amamentação. Então, é assim, que a gente fala de, às vezes, isso é importante, que a doutora Cláudia falou, que às vezes dão umas dicas para a gente que mais complicam essa situação das rachaduras do que ajudam, né?
Alguém já fez salada de fruta na mama? Sim, botei casca de mamão. Já não ouviram falar disso, né? Pois eu acabei de falar. É uma prática que é muito comum, da antiga. Falei do mamão papaya. Estava observando mamão papaya, casca de banana. Nossa, isso. A gente escuta histórias. E são essas dicas que justamente agravam essa condição que Luciana colocou aqui para a gente, né? Passar as pomadas, aquelas pomadas maravilhosas que vendem nas farmácias, né? Então, ter muito cuidado, porque, às vezes, são orientações que a gente recebe que justamente podem levar para um agravamento de quadro, como aconteceu com a sua filha. E isso muito nos preocupa, né? Aí a gente convoca muitos profissionais de saúde, né, que realmente se atualizem no seu conhecimento, que façam um bom treinamento do olhar em relação ao estabelecimento da amamentação, porque só assim a gente vai conseguir também passar suficiente segurança à mãe de que ela está no caminho bom para ela e para o bebê dela, né? Prazeroso, alegre, feliz, né? O bebê se desenvolvendo bem, ela se sentindo com a tranquilidade de estar oferecendo a experiência da amamentação para o seu bebê. Mas então, assim, cuidado com a dica que a gente escuta, com as consultas de internet, porque essa dica de casca de mamão a gente vê na internet. De vez em quando eu vou na internet e vejo umas coisas assim, nossa. E isso, muitas vezes, a gente está procurando agravamentos da nossa condição. A melhor orientação mesmo é procurar um profissional. Né? Eu acho que procurar um profissional e ouvi-lo é o que a gente pode fazer de melhor. Mais alguém, gente? Não? Então, assim, até pelo adiantar, né? São quase no meio. Eu só queria fazer uma correção. Sabe aquele quadro grandão que falava da rede no mundo? O período, aqueles números se referiam ao período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016. Então, são números de 7 anos de trabalho. Só para esclarecer o período de tempo em que aquilo que a gente estava demarcando, né? Aquele pensamento grande nosso. Era só isso. Obrigada. Então, vou abrir aqui para as considerações finais da doutora Cláudia, e desde já te agradeço pela sua vinda, por ter se disponibilizado a estar aqui na Casa Legislativa, ajudando a nossa população. Gente, eu queria agradecer a todos a presença, a paciência de estar aqui, o avançado da hora, né? Então, eu acho que nós conseguimos sensibilizar de alguma forma, que todos que estão aqui ficaram, né? E agradecer mais uma vez a Luciana, a Casa Legislativa, por ter lembrado da gente e estar apoiando essa iniciativa, essa caminhada, que já são de 25 anos, pelo menos, são 25 anos da Semana Mundial do Aleitamento Materno. Mas o aleitamento materno, ele existe desde sempre, né? Desde que somos Homo sapiens, ele existe. Então, e convidá-los a todos realmente para parar e refletir o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer para apoiar essas mães, em todas as dificuldades, cada uma com a sua história, porque nenhum caso é igual ao outro. Então, a gente pode, deve ter sido isso, deve ter sido aquilo, mas cada caso é um caso, ele tem que ser visto, ele tem que ser acolhido. Essa mãe precisa se sentir amparada por todos, para que a gente identifique essas dificuldades e trabalhe com elas. Então, esse é o meu... Eu peço, assim, reflitam o que a gente pode fazer, cada um de nós, independente se é da saúde, se é do profissional de saúde, se é aquele agente comunitário que está lá junto naquela comunidade, se é o patrão, se é o empregado que está lidando com aquela patroa que está passando por uma necessidade também, ou vice-versa, são os governantes, todos nós juntos, cada um refletir e trabalhar em prol do incentivo, da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Muito obrigada.
Silvia, eu vou dar a palavra para você para as considerações finais. Primeiro, de novo, agradecer imensamente o convite. Gostei muito de conhecê-los e essa conversa foi foi muito boa. Assim, essa interação entre nós, as perguntas nos deram a oportunidade de falar de tantos assuntos delicados, sensíveis a essa fase de vida da mulher e do bebê. Então, agradeço muito. Prazer de conhecer vocês. De novo, elogiar, né, a iniciativa dessa Casa Legislativa em conversar, em abrir a população, a estabelecer esse diálogo com a comunidade, no sentido de sinalizar o quanto é importante o aleitamento materno, né, e na coroação desse incentivo à amamentação através do Agosto Dourado, agora instituído como efetivamente por lei, né? Mas isso, na realidade, quando isso se estabelece como lei, é a coroação de um esforço de anos, como a doutora Cláudia colocou, né? Olha quanta história para chegarmos até aqui. Então, o que eu faço como um pedido de coração, né, de uma pessoa que trabalha muito próxima a essas famílias e, enfim, é que a gente não deixe esse esforço de tanto tempo esmorecer, que a gente fortaleça esse esforço de tanto tempo para que essas mães e esses bebês sejam efetivamente apoiados por todos nós, né? No lugar onde a gente estiver, que a gente possa apoiá-los. E diante de um caso de sofrimento, eu peço, mães, procurem ajuda, não fiquem sozinhas. Às vezes a gente acha que vai dar conta e a gente não dá conta. Então, diante de uma dificuldade, não fica assim, vou dar um jeito. Não, procurem ajuda. Vocês têm direito a essa ajuda. Vocês têm... e é o direito da ajuda de realizar, muitas vezes, um sonho. Quantas vezes a gente conhece mães que tiveram que, no processo de interrupção de amamentação, elas ficam tristes, porque eram desejosas de amamentar. E a amamentação, ela não tem que ser necessariamente dolorosa, ela não tem que ser mesmo, assim, é para ser muito bom, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, diante de uma dificuldade, por favor, procurem ajuda, mas ajuda especializada, não, às vezes, uma ajuda que muitas vezes nos leva a um agravamento do quadro. Então, procurar os serviços de saúde. Acho que agora nós temos a doutora Cláudia como uma referência para o município de que lugares vocês podem buscar para ter esse tipo de apoio frente a alguma dificuldade. Outras ações provavelmente podem surgir a partir dessa mobilização também que a Casa Legislativa está fazendo. Então, o que nós colocamos como rede global de bancos de leite no sentido de... se alguma iniciativa outra, como as salas de apoio de amamentação, postos de coleta ou bancos de leite acontecerem, né, for de vontade, né, e viável para a região, favorecer isso, que nós colocamos à disposição para, humildemente, oferecer o que nós conhecemos, o que nós, ao longo do tempo, conhecemos. A gente também, já falando, a gente conhece porque a gente foi fazendo isso ao longo de 30 anos. Então, a gente hoje consegue dizer, disso eu entendo um pouquinho, assim, e, claro, com todas as adaptações, que todo o conhecimento que a gente conseguiu produzir, né, construir ao longo desse tempo, mas é isso, é porque a gente tem uma estrada um pouco mais longa e a gente pode oferecer algum tipo de ajuda no sentido, caso, né, se queira fazer algum tipo de ação mais específica relacionada a isso. Então, a doutora Cláudia também participa ela estava me contando de outros grupos também que trabalham com aleitamento também em outras dimensões, né? Então, acho que o município está muito... pode contar, né, com o vigor de pessoas que estão trabalhando muito em favor do incentivo à amamentação,
E nós, lá do Instituto Nacional, no que pudermos também, em algum momento, se for o caso, né, assim, ajudar em alguma nova ação que se queira que a gente possa participar e contribuir, a gente dizer que a gente está à disposição para essa colaboração, para essa contribuição. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Silvia. Eu quero agradecer a presença também aqui da doutora Michele, doutora Sueli, da senhora Ivaniza. Muito obrigada por vocês terem vindo, tá? Agradecer a todos que estão até agora com a gente aí, meio-dia, né? Agradecer os funcionários, né, da Casa Legislativa que estão aqui, a minha chefe de gabinete, a Sueli. Desculpa, gente, eu estou desde ontem com uma tosse insistente, estou um pouquinho fora do prumo, porque eu estou com antialérgico, né? Então dá uma certa, dá uma sonolência, né? E dizer que amamentar é o ato mais bonito de amor, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade, acredito que muitos aqui também tiveram, e espero que o município, estava conversando aqui com a doutora Cláudia, restabeleça isso na cidade, que promova ações, né, para incentivo da amamentação, que amamentar para a criança faz bem, para a mamãe faz bem, né? Então, a gente espera que a Secretaria de Saúde, junto, que eu acho que tem que integrar a Ação à Cidadania, né, com a doutora Célia, eu estive com ela hoje pela manhã, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasada. Eu espero que eles promovam ações que conscientizem as mães, né, que tirem as dúvidas da mãe e que traga para ela com uma certeza. O melhor elo a ser estabelecido entre o filho e a mãe é amamentar. Muito obrigada, Silvia, por ter vindo, né, do Rio para cá. Doutora Cláudia, muito obrigada por ter disponibilizado aí, porque eu sei que o seu tempo também está corrido, né, para estar aqui presente. E a gente encerra por aqui. Vão entregar os certificados, desculpa. Está certificado. Você que vai? Obrigada. Eu? Doutora Cláudia. O certificado, eu esqueci. Eu não sou boa para isso, gente. Eu tenho minha mão, falta a mão aqui. Essas cadeiras estão bem grandes, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gente. Boa tarde a todos.